Oi, pessoal, tudo bem? As ferramentas de inteligência artificial têm chamado a nossa atenção há vários anos. Há algum tempo deixaram de ser uma possibilidade apenas dos filmes de ficção e passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Recentemente, o Chat GPT, um protótipo de chatbot especializado em diálogo desenvolvido pela OpenAI, né, chamou a atenção pelo nível extremamente refinado de suas respostas. Já existe até mesmo um livro infantil escrito em coautoria pela ferramenta, o que tem levado professores, diretores de departamento e administradores de escola e universidades a reavaliar procedimentos em sala de aula. E também, por exemplo, essa semana eu recebi também um artigo em que já tinha o chatbot como um dos autores, né? Então, ou seja, esta é uma revolução que está chegando aí com essa questão da inteligência artificial, né, da quantidade cada vez maior de dados, e que isso tem impactos positivos e impactos negativos, né? Então, hoje, nós vamos aqui no nosso programa tratar sobre esse assunto. Para isso, nós teremos aqui duas pessoas, né, o Aristides Pavani e o Fernando Carvalho. O Aristides é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, né, e mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp também. Tem larga experiência com nanotecnologia, materiais avançados, né, e atualmente ele é membro, né, aluno do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, do Instituto de Geociência da Universidade Federal da Bahia. E também teremos a presença do Fernando Carvalho, que é professor titular do Departamento de Engenharia e Computação da Universidade Federal do Ceará, já foi presidente da ETICE, nossa empresa de tecnologia do governo do Estado, né, e tem larga experiência aí em orientações de mestrado e doutorado ligados a esse tema. E é uma das referências no Brasil em inteligência artificial. Ok? Pronto. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a vocês dois, aí, Aristides e Fernando, por estarem aqui conosco. E aí vamos começar o nosso debate, né, que é o que mais interessa. E aí eu queria aqui lançar uma pergunta que era assim, até para os nossos espectadores, né, porque eles são a ideia desse programa é que ele seja um programa para leigos, né, então para não iniciados. E aí eu acho que a primeira pergunta que eu faço a um dos dois aí é o que é esse chat GPT, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Eu queria que um dos dois aí falasse um pouco sobre o que é, para as pessoas entenderem isso aí. Fernando, por favor. Bom, saudando a todos os espectadores, telespectadores, no caso aqui, o Chat GPT, ele é um programa, né, de computador. Ele é um programa que usa técnicas de inteligência artificial. Dito isso, é importante dizer o seguinte, que quando se diz técnicas de inteligência artificial, a gente já está dizendo que o problema que ele está tentando resolver é muito difícil do ponto de vista computacional. Então, as técnicas de inteligência artificial procuram soluções aproximadas, né? Onde se aceita o erro. Então, existe uma taxa de erro no que ele apresenta. Agora, o grande, digamos assim, avanço do chat GPT, isso aí tem que ser dito, quer dizer, antes de qualquer coisa, é que o chat GPT, ele criou uma forma, ou seja, eles inventaram uma forma de construir uma rede neural e numa forma muito rápida. Ela é aproximada, ela dá resultados aproximados, aceita erro? Sim, mas ela faz isso de uma forma muito, muito rápida. Por quê? Porque eles foram estudar o que é um texto. E aí a inovação deles foi colocar a importância, dar um grau de importância para cada palavra que ele analisa. Então, isso ninguém tinha feito antes, quer dizer, como fez o ChatGPT, isso foi um artigo que saiu no principal congresso de redes neurais, e o NIPS, né? E ele, em 2021, e eles rapidamente implementaram esse algoritmo de inteligência artificial, é uma rede neural, né? E que analisa textos e gera textos, né? Então, aí tá incluído outro problema de inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural, né? E ele faz isso muito bem. Ou seja, gerar texto, ele faz com excelência.
Aproveitando, Fernando, então o chat GPT, ele pega, como se eu fizesse uma busca no Google, né, um site desse de busca, além dele trazer o site, ele traz já vamos dizer, tipo um resumo do que ele pegou sobre esses assuntos, é isso? Ele pode fazer isso? Ele utiliza os dados que os seus operadores alimentaram, né, como entrada do sistema. Então, é outro avanço. Eles analisam mais dados. Por que eles analisam mais dados? Porque eles já inventaram aquela ferramenta na rede neural de fazer muito mais rápido texto do que os outros. Então, para texto, ele é mais rápido, muito mais rápido que os outros. Mas como é um problema altamente complexo computacionalmente, ou seja, é um problema, a gente chama, vamos dizer assim, difícil para ser resolvido. Nunca um algoritmo poderia dar um resultado exato num tempo aceitável. Então, eles buscam um resultado aproximado num tempo aceitável. E para isso, é como você disse, exige uma busca de comparações em todos os textos ou dados que foram alimentados. E isso é enorme. Quer dizer, eles têm como fazer isso de uma forma muito rápida. Peraí, tem um terceiro ponto. Certo. Esse terceiro ponto é que eles usam capacidade computacional enorme, entendeu? Não é só inteligência artificial. Eles têm os melhores computadores fazendo isso por eles, os mais rápidos computadores. Então, quer dizer, eles têm as três, eles têm inovações, tanto no campo de IA, que permite com que ele entre muito texto, né? Ele tem um bom processamento, excelente processamento de linguagem natural. E por isso ele é muito bom também em traduções. Eles já ganharam prêmios por traduções em inglês e francês, por exemplo. Inglês e francês não tem um tradutor melhor do que o ChatGPT. E ainda mais, o ChatGPT, para qualquer língua, inclusive português brasileiro, ele é muito melhor do que o Google Translate. Então, isso faz com que, quer dizer, se você tem um texto numa língua e em outra, você consegue uma tradução quase perfeita com o ChatGPT. Ele vai errar? Vai errar. É inerente dos problemas que são tratados lá, porque são problemas complexos. Mas aí tem um outro ponto que está aí, que é o que está gerando muita polêmica, né? E aí, toda vez que se fala de inteligência artificial, fica aquele negócio, vai substituir o homem, vai acabar o emprego, né? Tem várias outras. Aí tem várias questões éticas, né, que são discutidas aí. Então, assim, quais são os riscos, né, que nós temos aí com relação a essa questão do chat GPT, na sua opinião? Bom, pessoal, também gostaria de agradecer aí o convite e cumprimentar a todos aí, o Fernando Carvalho, aí, companheiro. Nós podemos olhar isso de várias maneiras, né? Um primeiro impacto que está sendo levantado com relação à utilização do ChatGPT é aquele impacto que toda nova tecnologia apresenta quando ela é inserida, né, num contexto tecnológico, que é aquela, puxa, quantas pessoas vão perder emprego por conta disso, né? E toda tecnologia muda, de alguma maneira, o tecido da sociedade, né? E ocupa o seu espaço. E, certamente, isso causa algum impacto com relação ao emprego, mas esses empregos mudam também, né? Ou seja, as pessoas afetadas vão fazer coisas diferentes e vai abrir também campo para outras pessoas possam entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um medo, um dos medos que toda nova tecnologia traz, mas isso já aconteceu desde a primeira revolução industrial, isso acontece, então a gente não tem que ter medo disso, porque isso nos abre novos caminhos, novos campos, novos empregos, novas aplicações, e
E temos que ter sempre essa visão de que o novo ele vem, não tem como sair disso. Outro impacto que toda nova tecnologia traz é o impacto ético. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção, né? Nós tivemos aí várias grandes tecnologias que são ondas que aparecem, né? Elas vêm num crescendo e, de repente, elas quebram e levam, né? Uma série de... Tem uma borbulha, uma série de aplicações, uma série de temas, e nesse borbulhar, algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, né, o que a gente pode dizer, eu, apesar de não ser um especialista em computação, né, mas eu navego aí em tecnologias, né, desde da microeletrônica, nanotecnologia, agora estou entrando aí para a área de geoquímica de petróleo, mas toda nova tecnologia tem esse condão de mostrar alguns perigos. E os perigos não estão na tecnologia, eles estão, na verdade, em quem aplica a tecnologia. A gente vê, por exemplo, a tecnologia nuclear, ela pode ser utilizada, né, aplicada para curar câncer, né? É uma grande aplicação dela. Mas pode ser usada para fazer uma arma de destruição em massa. Então, não é culpa da tecnologia, é culpa da aplicação, de quem utiliza isso. É culpa do ser humano e não da tecnologia em si. A mesma coisa o avião, né? Quando Santos Dumont inventou o avião, ele certamente não pensou, e ele certamente ficou muito impactado, né? Pela utilização do avião como arma de guerra, né? Então, todas as tecnologias trazem riscos. E no caso da inteligência artificial não é diferente. Por exemplo, essa ferramenta que o Fernando muito bem explicou, o chatbot, ela pode ser utilizada de maneira ética, correta, gerando resultados que vão impactar a sociedade de maneira positiva muito forte. Tá? São novos empregos, novos caminhos, novas aplicações que vão abrir. É uma ferramenta aberta, então ela tem esse poder, né, de estar disponível para todos, para qualquer um utilizar e modificar, inclusive. Então, ela tem um potencial muito grande de produzir muitas coisas positivas para a sociedade. Mas, se mal utilizada, ela também pode produzir impactos negativos. Logo naquele nossa discussão, né, a primeira coisa que vem por exemplo, como ela produz um texto, ela tem a capacidade de produzir um texto lógico, concatenado, claro. Fica uma pergunta, né? Quem é o autor do texto? Quem que tem a propriedade intelectual daquele texto gerado pelo ChatGPT? ChatGPT, você faz uma pergunta. Se você fizer uma boa pergunta, você tem uma boa resposta. Então, tudo depende de quem faz a pergunta e como faz a pergunta. Se a gente vê, por exemplo, na área acadêmica, né, é uma área onde a propriedade intelectual da concepção de artigos e textos científicos é muito respeitada. Existe toda uma estrutura que garante, né, que um artigo científico é validado pelos pares, e uma ideia, um tema colocado, discutido num artigo científico, ele traz em si toda essa questão da autoria. Então, as pessoas são reconhecidas por isso, o seu trabalho é reconhecido por isso, a instituição que tem essas pessoas que geraram esses trabalhos também são reconhecidas por isso. Então, existe toda uma escala de valor baseada exatamente na propriedade intelectual desse trabalho realizado e expresso através de um artigo científico. Mas você pode fazer, utilizando o ChatGPT, você pode gerar textos que podem fazer parte de um artigo científico.
Agora, e cuja autoria não é de uma pessoa. Então, isso é interessante. E aí agora também temos o risco de também, né, que hoje nós temos aí nessa, né, que a internet, que aí é um lado ruim da internet, né, que chegou, que é essa questão das fake news. Né? E o que é que vocês imaginam com esse chat, né, GPT, o risco de fake news, de criação de fake news, aumentaria, né, ou não? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Olha, a gente tem que ver como é a entrada, ou seja, como são os dados. Se você entrar coisa que não presta, vai sim sair coisa que não presta, tá certo? Porque o programa não faz essa análise, vamos dizer Exato. assim, semântica para saber o que é bom, o que é ruim. Eles já tentaram fazer alguma coisa com respeito à violência. Eu vejo que eu tento instigar a violência falando com o chat GPT, ele já foge para outros, quer dizer, já tem um viés não violento, vamos dizer assim, o que é bom. Mas, atenção, alguém de má fé pode colocar um viés violento, sim, entendeu? Então isso pode acontecer também. Então, a gente tem que ver a entrada, ou seja, tem que ver se os dados que você está utilizando são verdadeiros ou são dados, digamos assim, plausíveis, humanos, vamos dizer dessa forma. Ok. Então, só para concluir aqui, eu estava redigindo um projeto para submissão e pedi o chat GPT para me dar umas dicas de artigos no assunto que eu estava escrevendo, Estudando. né? E artigos científicos. Ele me manda 5 artigos científicos. E, logicamente, eu fui verificar para ler os artigos, né? Peguei o periódico CAPES, a gente conhece aqui na universidade, e fui buscar os artigos. Os artigos não existem, nunca foram publicados. Nenhum dos artigos que ele me mandou. Quer dizer, é fake. É como eu disse, ele erra. Você não pode acreditar em tudo que o chat GPT escreveu. Inclusive, eu reclamei. Eu disse, olha, esses artigos eu fui verificar, não estão publicados. Ele disse, me desculpe, mas eu não faço isso. Eu só pego os dados e lhe entrego. Entendeu? Faço uma análise desses dados e lhe entrego, mas eu não tenho algo para dizer que eles são dados verdadeiros ou falsos. E aí é que está o papel, né, da análise, né? Ou seja, né, não acreditar em tudo, você não acreditou e foi lá checar, né? Porque outro teria usado sim, lá. Claro. Exato. Exato. Mas, Aristides, aí, o que é que você acha aí disso? Então, uma outra qualidade que o chat GPT tem é que ele aprende, né? Ele vai aprendendo conforme você vai trabalhando com ele. Então, essa evolução que vai apresentando as próprias respostas dele é muito interessante. Ele passa se você desenvolve um determinado texto, ou seja, uma sequência de perguntas para ele dentro de um tema, ele vai evoluindo isso de uma maneira bem interessante. O Fernando está certo, eu também fiz alguns testes com o chat GPT e descobri, sim, que ele usa base de dados. Se nessa base de dados tem dados que não são verdadeiros, ele reproduz isso. Então, esse é um grande problema. Tá? E eu fiz uma questão, né, para o chat GPT dizendo qual seria as utilizações do chat dele próprio, né, do chat GPT, para se ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Então, ele vai dar várias sugestões. E uma das sugestões que ele faz é exatamente gerar textos de divulgação, né? Gerar artigos, gerar temas que você pode colocar na rede e ganhar dinheiro com isso. Agora, o problema é a velocidade das coisas que estarão sendo divulgadas. Uhum. Isso, e se existir algum tipo de impacto, por exemplo, jurídico, né? Alguma coisa que você faz que dá a alguém o direito de contestar e entrar com um processo,
quem que é o responsável, né? É a ferramenta que gerou uma informação errada, que causou algum dano, né? Ou a pessoa que pegou essa ferramenta, usou essa ferramenta, não verificou, e aí por isso também é passível que as pessoas possam fazer esse tipo de coisa, e utilizou isso e causou algum dano a alguém. Então, é uma questão que vai certamente acontecer, as nossas ferramentas de defesa vão ter que se adaptar a esse tipo de coisa. Você falou aí com relação à defesa, né? Eu estava lendo algumas coisas, né? Já tem, por exemplo, algumas universidades que o pessoal não está mais aceitando trabalho. Né? O trabalho é feito agora, ou você faz na hora, na sala de aula, ou faz prova oral, ou apresentação oral, né? Ou então os professores estão fazendo questões muito difíceis, né? Para evitar esse tipo de ação, né? E na opinião de vocês, né? Como é que a gente criaria alguns mecanismos de combate, ou é só realmente o discernimento das pessoas? Como é que eu, até como sociedade, eu poderia pensar em como, né, evitar os males maiores, né, dessa inteligência artificial? Já tem uma área de pesquisa até avançada, né, que assim, já tem congressos e tudo mais, que é justamente propondo, né, modelos que descubram o plágio. Assim, plágio porque o GPT. Então, descubra o plágio. Porque dentro de um texto, pode ter chat GPT, pode ter autores que não foram citados, ou o próprio autor Sim. que já escreveu aquele texto em outro lugar. Então, isso é o plágio. Então, já tem, né, as ferramentas para descobrir se aquele texto vem do... Até que ponto isso é plágio? Assim, por exemplo, eu posso... Aí, agora eu estou falando assim, eu como um autor, né, vou lá, olho, peço o chat para fazer uma pergunta, e eu faço uma crítica em cima dele, corrijo, tiro coisas, né? Ele fez vamos dizer assim, ele fez um textão lá, né? E eu vou lá fazer, né? Isso, até que ponto isso, porque ele fez um trabalho braçal para mim, né? Ele foi lá e buscou, e eu fiz o trabalho intelectual de ordenar e selecionar, e tirar e botar essas coisas. Isso seria um plágio? Isso seria também? O que é que vocês acham? Plágio até quando eu copio a mim mesmo, entendeu? É o autoplágio. Existe o autoplágio. Resta saber se o congresso ou a revista que você vai publicar, se ela aceita isso. Algumas aceitam, outras não. Algumas só pedem, mas ainda não podem verificar. Né? Assim, a partir de 2021, vários congressos e jornais, eles pedem, aqui nós não aceitamos geração automática de texto. Mas, quer dizer, eles não têm como saber se foi um texto, né? Mas a rigor... Não, eu queria só... A gente estava falando sobre aplicações que podem ir para um lado ou para o outro. Tem esse artigo agora do New York Times, né, sobre a democracia, ou seja, como é que o chat GPT pode ser aplicado para, digamos assim, cobrir a democracia, vamos dizer assim, fazer uma pseudo-democracia. Então, ele dá um exemplo do lobby, né? Ou seja, você fazer lobby usando o chat GPT, porque se você pede para ele escrever um texto apoiando armas, ele vai escrever um texto apoiando armas. Se você pede para ele escrever um texto para uma campanha contra o armamento, ele vai escrever um texto contra o armamento. Quer dizer, e aí você pode utilizar isso como lobby. Eu fiz isso agora, recentemente, eu disse, olha, escreva um texto a favor do armamento. Aí, a favor do armamento, ele cita a Constituição Americana, que tem a segunda emenda,
e a segunda emenda permite lá que as pessoas usem arma, o povo use arma, mas aí tem sempre uma interpretação, claro. Mas aí eu pedi, agora escreva uma campanha contra o armamento. E aí ele escreveu um texto, que é o que eu acho correto, dizendo, não, olha, a segunda emenda não é aplicável, porque quem representa a força, as armas, é a polícia, em último caso, são as Forças Armadas, etc. Então, ele faz todo um argumento dizendo, olha a quantidade de acidentes e a quantidade de massacres que está tendo nos Estados Unidos, né? Tem alguma coisa que tem que ser feita. Aí ele dá várias dicas, assim, olha, dicas específicas que eu não conhecia. Por exemplo, você sabe aquela arma que tem características tais e tais, fuzil, não sei o que, de assalto, toda a vida essa arma é utilizada nesses massacres em escolas americanas. Então, esse tipo de arma tem que ser proibido. Entendeu? Ele apresenta coisas plausíveis. Então, quer dizer, dois assuntos antagônicos, e ele escreve textos coerentes. Então, isso... Absolutamente coerente. Com lobby para os... absolutamente os dois textos coerentes. Apesar que, a meu ver, quando eu sou contra armamento, eu vou acreditar mais no texto contra o armamento. Aristide, é isso. Eu acho que... Bom, Aristides, aí a sua opinião aí. Então, eu só voltando àquele tema do plágio, né? O plágio está na origem, né? Na pessoa ou no ente que gerou uma determinada ideia inovadora, né? Ela criou alguma coisa do nada, não do nada, mas da base de dados que ela tem. Ela concebeu uma ideia nova, um produto novo, um texto novo, e ela expressa isso de alguma maneira. Isso acaba fazendo parte desse conjunto de dados que está aí pelas nuvens, né? E quando você utiliza o chatbot para fazer um texto num determinado tema, ele pode buscar essas ideias que tiveram uma autoria de uma determinada pessoa e utilizar isso de maneira sem citação. Então, isso constitui um plágio, né? Então, existem já toda uma norma legal, né, para esse tipo de coisa. Mas isso o chat GPT é um facilitador desse processo. E sempre fica para a ética da pessoa, porque a pessoa que usa é que tem que ter a ética, de ou verificar, ou não utilizar, ou citar, né? Como sendo de uma ideia de uma determinada pessoa. Então, a ética dentro dos meios profissionais, acadêmicos, ela existe e é utilizada normalmente, mas da mesma maneira que ela é utilizada, ela pode ser não utilizada e gerar problemas, né? Já aconteceu de a gente ter a utilização, por exemplo, de textos simples, né? De coisas do Wikipedia que são copiadas com Ctrl+C e Ctrl+V, vão parar dentro de um projeto, vão parar dentro de um artigo, sem citação de fonte. Isso é um plágio, né? Então, foi um problema ético da pessoa que utilizou. Ela usou isso usando só o Ctrl+C e Ctrl+V. Mas o chatbot facilita isso, porque ela vai fundo na busca, ela faz um texto coeso e convincente, mas usando ideias e informações que não são de propriedade de alguém, né? Então, eles deverão ser citados e as pessoas vão ter que usar essa ferramenta de maneira ética. Mas é a ética da pessoa, não tem jeito. Para a gente, nós estamos encaminhando para o nosso encerramento aí do nosso debate. Aí eu tinha como é que as pessoas, por exemplo, eu nunca entrei no chat GPT, certo? Como é que eu faço para entrar? É um link? É um aplicativo? Como é que funciona? Escreve aí OpenAI. Escreve no Google OpenAI, você vai parar na página e você abre uma conta. Bota o e-mail lá e uma senha. A partir daí, ele abre um promptzinho, você faz uma pergunta.
Pronto, Ah, daí para E frente. você pode, é interessante que você pode fazer uma pergunta, por exemplo, você pode perguntar, sei lá, você pode perguntar sobre ele mesmo, o que você acha dos problemas éticos da utilização. Escreva um texto sobre os problemas éticos da utilização do OpenGPT. Ele vai responder para você. Hoje, o jornal de hoje, né, tem lá uma entrevista, né, do jornal, do repórter, ao ChatGPT sobre ele mesmo, né, dentro do que eu estava falando. Mas você pode modificar a pergunta e falar, explique o chat GPT para uma criança de 10 anos. Ele simplesmente muda todo a estrutura do texto para passar as ideias para uma pessoa, uma criança de 10 anos. Ou você pode faça esse texto para um profissional da área de computação. Ele vai utilizar termos que são das pessoas que trabalham nessa área. Então, o poder disso é muito grande, entendeu? É muito grande. Aristides, eu informei que eu era professor de computação. A partir daí, ele só falou em termos de computação. Ele sabia que eu era professor de computação. Exato. Entendeu? Então, ele passou a falar de complexidade de algoritmos, de busca, de rede neural, entendeu? Eu fiz umas perguntas, por exemplo, sobre um tema assim, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E perguntei coisas gerais, né, sobre os problemas da guerra, os impactos, e ele apresenta o texto de uma maneira política. Ele não faz ofensa para um lado nem para o outro. Ele balanceia o texto. Então, ele utiliza, inclusive, ele tem uma estrutura já orientada, né, para que os textos não provoquem ofensa para um lado ou para o outro. Então, é um troço interessante, né? É como se fosse uma pessoa uma pessoa de um determinado posição que tinha que se expressar e não ofender nenhum lado nem o outro. Então, ele é politicamente correto. É bem interessante isso, esse aspecto, né, da ferramenta. Bom, pessoal, infelizmente, até pela internet, os tempos são bem, né, curtos, aí a gente, né, esse é um papo aí para a gente ter. Eu queria agradecer aí tanto ao Fernando como ao Aristides por estar aqui dando espaço ao nosso programa, o Conversa com Ciência, né, e passar aí as considerações finais, dos dois aí, o que é que vocês têm a acrescentar a respeito do que foi discutido aqui. Fernando, por favor. Fernando. Ok, então, o que eu tenho a dizer, assim, como palavra final, é que pode sim ser usado como ferramenta, assim, grande ferramenta, assim, de geração de texto. Você precisa, com respeito à geração de texto, tem que tomar muito cuidado com esse viés, que é um viés que vem dos dados e podem estar nos resultados, né? Até notícias falsas podem, como eu falei aqui, podem estar no resultado. Isso tem que ter uma posição crítica sua. Você que está usando tem que ter uma posição crítica com relação a isso, né? E verificar, e assim, vai utilizar para uma tradução? Vai, mas pode ter erro na tradução, e às vezes tem erro. Então, você precisa dar uma olhada, não é acreditar em tudo que está lá, né? E para o futuro, a gente espera que haja, por exemplo, na lei, algo que, digamos assim, impeça o mau uso, ok? O que ataque o mau uso, tá certo? Porque é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que está aí aberta para qualquer pessoa, mas, digamos que uma pessoa que tem muitos recursos financeiros, entre alguma coisa lá, coloque algum dado lá no seu chat que não é verdadeiro, ou seja, que é enviesado, ok? Ou que ensine pessoas a fazer coisas que não são boas, né? Então, isso tem que ter sempre uma crítica. Mas eu acho que sim, está chegando a hora limite para que a humanidade coloque limites
ok? Tem limites. Imagine que hoje você tem armas com algoritmos de inteligência artificial, que simplesmente não erram o alvo nunca. E elas atuam em conjunto, em cooperação com outras armas que têm inteligência artificial. Então, isso está chegando no limite. Quer dizer, você está usando isso para matar, como o Aristides falou, você usa a bomba atômica para matar e usa para curar o câncer. Isso também pode acontecer. Agora, só com uma diferença. A engenharia nuclear, nem todo mundo tem acesso ao plutônio, ao urânio enriquecido, nem todo mundo tem acesso. Agora, o OpenAI, o ChatGPT, todo mundo tem acesso. Né? Então, tomar cuidado com isso. Aristides, por favor, suas considerações aí, que acrescentar. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do novo. Novo vai acontecer, nós vamos ter que criar os mecanismos para que ele possa ser útil para a sociedade. Vão acontecer abusos, vão acontecer desvios, isso não tem também como escapar, e a sociedade tem que criar os seus mecanismos de correção. Então, isso já aconteceu com outras tecnologias e deve acontecer também com o IA. Como o Fernando falou, essa tecnologia ela já existe há algum tempo, mas, como eu falei, é uma onda, ou seja, agora nós estamos mais ou menos na crista dessa onda, ou seja, agora as coisas vão acontecer muito rapidamente, certamente vão aparecer muitas outras ferramentas que vão se equivaler ao ChatGPT e vão ser melhores que o ChatGPT. O próprio ChatGPT vai evoluir como ferramenta e a inteligência artificial vai evoluir como tecnologia. E o que a gente tem que fazer é criar na sociedade impor os limites, como o Fernando falou, e criar essas barreiras para que essas tecnologias possam serem utilizadas de maneira positiva, né, para a sociedade. Bom, obrigado, pessoal. Eu acho que, só para a gente fazer aqui um fechamento, eu acho que quando você estava falando aí, eu me lembrei de Belchior, né? O novo sempre vem, né? Na música dele cantada pela Elis Regina, como nossos pais, né? Então, nós não podemos, não adianta combater isso aí, né? Nós temos que nos adaptar e corrigir o que for sendo necessário. E essa questão também da inteligência artificial, isso é um mundo que ainda tem muita coisa pela frente, né? Outras empresas já estão também criando os seus GPTs também aí, então, assim, esse é um processo que ninguém nem sabe, nós não temos a menor ideia de onde é que nós vamos chegar, né? Quem disser que não sabe... Neto, deixa eu só incluir mais uma dica. Pois não. Antes do fim, é o seguinte, cara, se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em estudar inteligência artificial e essas ferramentas, ou mesmo criar uma startup, todas essas ferramentas elas têm o que a gente chama de API, ou seja, é uma camada em cima da ferramenta que facilita o uso. É gratuito, você pode incluir seus próprios dados. Ele não vai ser construído dentro do ChatGPT, mas você pode usar todo o arcabouço, a casca, as máquinas que estão dentro do ChatGPT e incluir seus dados. E aí ele vai gerar dados a partir dos seus dados, vai gerar informação, conhecimento a partir dos seus dados. Então, uma dica é você conhecer essas APIs, são muito interessantes. Quem está aqui na universidade, na graduação, é muito interessante que procure conhecer essas APIs, né? Ok. Bom, pessoal, então, isso aqui, mais uma vez, agradecer os dois, aí eu acho que foi uma aula, como eu sempre digo, eu aprendo muito mais do que quem está aí assistindo, porque sempre a gente conversa de A a Z, né? Então, é muito interessante, essa questão aí do ChatGPT ainda tem muita conversa aí, tem muita discussão, né, pela frente, né? E eu acho que é importante a gente estar acompanhando, né? Eu acho que a sociedade tem esse papel de acompanhar e fazer os devidos ajustes ao longo do processo. Nós não temos como ajustar antes o que nós não sabemos. Certo? Então, acho que isso é um ponto. E por isso que é importante esse tipo de debate, para que a gente possa avançar.
certo? Então, por exemplo, qualquer lei, né, normalmente ela vai surgir depois que aparece o problema, porque não adianta eu pensar num problema que eu não sei. Então, não existe isso. Então, assim, eu acho que esse debate, nós vamos trazer aqui outros assuntos, né, relativos a esse ponto, e eu acho que é justamente isso, trazer, discutir, conversar, conhecer, né, e aproveitar. Eu acho que também a tecnologia está aí para ser aproveitada, e aproveitar da melhor maneira possível. Ok? Então, aqui eu queria agradecer mais uma vez a todos. Aqui é o nosso projeto, Conversa com Ciência, um projeto da Universidade Federal do Ceará, com a Fundação Astef. É um projeto coordenado por mim, né? Eu sou o âncora desse projeto, o professor Barros Neto, e que a gente está aí, né? O objetivo é divulgar a ciência, divulgar o que vem sendo discutido no ambiente científico, né? Com inovação, com tecnologia, tá? E convido vocês a entrar nas nossas mídias, né? Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, né? Em todas as redes, né? WhatsApp, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês a audiência e que fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Um grande abraço.